A mensagem do Evangelho das Sagradas Escrituras, ela nos leva até o Senhor Jesus, a conhecer o Senhor Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a sua mensagem é levar homens, mulheres, jovens e crianças a se converter, a encontrar a vida, a salvação em Jesus Cristo, e ela não tem outro objetivo. Os profetas e apóstolos escreveram ensinamentos de revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém procura pregar uma outra mensagem que não seja o Senhor, está se desviando do propósito pelo qual as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nós vemos em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14, as duas estradas. Em uma outra tradução, os dois caminhos. Existe um paralelo em toda a mensagem de Deus, em toda a Escritura. Sempre podemos ver, examinar, é um paralelo. Quando aqui diz as duas estradas, logo em seguida nós temos os dois fundamentos, os dois senhores e assim por diante. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, isto é, pela porta. Nesse verso 13, nós temos resumido e mencionado a porta estreita, a porta larga, o caminho espaçoso que conduz para a perdição. Em seguida, verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Começamos a entender, a perceber pela graça de Jesus Cristo, que existe uma porta em cada caminho, uma porta estreita para o caminho apertado, para o caminho estreito que conduz para a vida. E esta porta estreita, com seu caminho apertado, o Senhor Deus, Ele disse, são poucos os que acertam com ela. Não é multidões, não é a maioria, não é fácil, é muito difícil. Porém, a porta larga
ela tem um caminho espaçoso. E aqueles que acertam, que entram pela porta larga e seguem pelo caminho espaçoso, que tanto o caminho espaçoso como o apertado é o caminho até o fim de nossa existência, de nossa oportunidade em que Deus nos tem dado aqui na terra. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e o Mestre disse: são muitos os que entram por ela, isto é, pela porta deste caminho espaçoso. Devemos notar que esta porta, tanto do caminho estreito, apertado, quanto do caminho largo, espaçoso, a porta não está lá no final. Não é entrarmos no caminho e lá no final nós passarmos pela porta. A porta está aquém, no início, no começo. Tem que passar por uma delas, e passando por uma delas, vamos encontrar o caminho adequado conforme a porta que nós escolhemos. Isto é, dois fundamentos. Isto é um paralelo apresentado pelas Escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia diz que há dois senhores, e o homem não pode servir os dois ao mesmo tempo. Ele tem que fazer uma escolha, e desde a porta até o final do caminho, lá no final do caminho nós encontramos o resultado da escolha, da decisão do pecador, do homem. Se ele escolheu, optou por entrar pela porta larga, com toda a liberdade de desejos, de vaidades, para o pecado, para o mundo, para o prazer da carne, ele encontrou uma porta larga, mas ele encontrou, depois desta porta, um caminho maior, um caminho mais espaçoso e mais aberto de oportunidade para ele se afundar. Sim, e lá no final deste caminho, o que vai encontrar? A morte, a condenação. Vai encontrar um lugar de tormento chamado Lago de Fogo Ardente para a eternidade. Não é para sofrer alguns milênios, mas diz a Escritura, é fogo inextinguível, é fogo que jamais apaga. E ali o bicho não morre, e haverá pranto, ranger de dente, vão se morder de dor, mas a escolha da porta, a escolha do caminho, os conduziu para este lugar, que a pessoa fez a sua decisão e agora está ali, colhendo aquilo que semeou, aquilo que plantou. E aqueles, meus irmãos, igreja de Deus, igreja do nome, que escolhe a porta estreita, que entra pela porta estreita, no começo, no início do caminho, ele vai encontrar um caminho tão apertado, ele não tem liberdade para os vícios, para a prostituição, para servir a carne, para servir o mundo.
ele vai ter que buscar a Deus, orar, fazer a vontade de Deus, e durante o seu caminhar por esse caminho apertado, estreito e difícil, ele vai ter que se revestir da graça de Cristo, do Espírito de Jesus Cristo, vai ter que abster-se, vai ter que renunciar a muitas e muitas coisas, vai ter que ir contra si mesmo, contra a sua carne, contra o seu eu. Mas se ele conseguiu, entrou pela porta estreita, está seguindo o caminho apertado, o Senhor Jesus disse que este é o caminho, aleluia, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, acertam com a porta estreita. Nós temos que buscar sabedoria de Deus, nós temos que buscar graça e entendimento de Deus, para sabermos qual é a porta estreita, qual é o caminho apertado e qual é a vida que Ele promete lá no final da caminhada. Não tem uma porta no princípio e outra lá no fim. Se entrou pela porta estreita, lá no final, alcançou, na hora da morte, na hora do arrebatamento, a salvação em Jesus Cristo Senhor, porque foi uma vida vivida conforme as Escrituras, conforme a vontade do Espírito Santo. Isto é difícil. É por isso que a Igreja de Deus nunca cresceu e se tornou a maior igreja. Sempre foi um pequeno grupo, sempre foi uma minoria, em todas as eras, em todas as dispensações, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Lá no Salmo 1 e o verso 6, o salmista, ele pôde transmitir a mensagem de Deus, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí nós começamos a aprender do Senhor Jesus, da sua palavra, como é que temos que fazer para entrar pela porta estreita e caminharmos pelo caminho apertado que conduz à vida. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Vale a pena? Isto faz a diferença. Mas o caminho dos ímpios, que entrou pela porta larga, pelo caminho espaçoso, este vai perecer lá no final dele. Podemos também ver nas Escrituras quando o profeta podia dizer: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que mensagem linda, que cântico maravilhoso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Este é o caminho do Senhor Jesus, caminho divino, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até encontrar a vida, até chegar na glória, aleluia. E no verso 19, o pregador,
pôde deixar registrado partes desta mensagem para nos ensinar o caminho dos perversos. É diferente do caminho do justo, da vereda do justo. É como a escuridão, é como as trevas. Aqueles que entram pela porta larga da liberdade para o pecado, para as vaidades e as modas do mundo, é uma escuridão, é um caminho de trevas. E o pregador, o grande pregador, o homem de Deus, com sabedoria de Deus, ele disse que os perversos nem sabem eles em que tropeçam. Eles vão tropeçando e caindo. Escolher o caminho de treva, de escuridão, e estão tropeçando e caindo, e nem sabem aonde é que erraram, onde é que pecaram, onde é que entristeceram o Espírito Santo, onde é que tomaram uma atitude contra a palavra do Senhor, por causa da escuridão. Jeremias veio ao nosso auxílio, pois também este era um vaso do Espírito Santo, e deixou registrado no capítulo 21, no versículo 8: a este povo dirás, diga Jeremias, a casa de Israel, ao povo do Senhor, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aleluia. Vamos para o momento da oração. Maravilhoso Senhor Jesus, nós te louvamos, pois o Senhor tem nos ensinado a te conhecer, a chegar em tua presença pela sua bondade. Nós te louvamos, querido Senhor, pela tua palavra que o Senhor tem nos enviado para nos dar entendimento e para nos trazer luz de verdade. A tua igreja, Senhor, está na tua presença dizendo aleluia, glória a Deus. Muitas graças, Senhor, por causa desta esperança viva que o Senhor tem posto na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Senhor Jesus, a tua igreja precisa da tua vida, da tua cura divina, precisa da tua presença, da presença do teu Espírito, para nos vivificar, para nos libertar e para nos livrar de todo mal. Continua, Senhor, nos revelando a tua palavra, iluminando o caminho do Senhor para nós te seguir, não envergonharmos de ti, do teu nome e da tua palavra, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo o que os crentes, o que a igreja precisa. Senhor, sara as enfermidades do teu povo, repreende todo o espírito de doenças, arranca, Senhor, todo o mal, liberta as crianças, os jovens, os homens, as mulheres que em ti confia e que busca a tua face crendo na tua promessa. Senhor, abençoe o teu povo, é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém.
Deus se cala e não ouço a sua voz, a minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala, tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir.